Amém, Senhor. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 17. Versículo 19, versículo 20. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? A saber, o demônio daquele jovem possesso. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. A própria palavra do Senhor nos diz, através da epístola de Tiago, irmão do Senhor Jesus, falando sobre adquirir sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, diz: peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não negando nada a ninguém. Mas a Bíblia assim nos adverte, no versículo 6 do capítulo 1 da Epístola de Tiago: peça, porém, com fé, em nada duvidando. A fé não tem lugar para dúvidas. E a fé é algo tão extraordinário que o Senhor nos concede para realizarmos apenas o impossível. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. Numa reunião como esta, que nos dedicamos a orar, numa reunião como esta, que nos dedicamos a pedir a Deus os milagres, numa reunião como esta, que nos dedicamos a interceder pelas petições que nos são enviadas através do chat da igreja, nós devemos salientar a importância da fé. Há certas vidas que testemunharam extremamente sobre o sobrenatural de Deus em seu viver, em seu ministério. Um destes grandes testemunhos de vida foi um evangelista chamado Smith Wigglesworth. Este homem, de origem muito humilde, um homem de formação rude, este homem se converteu mais tarde, casou-se com uma mulher extraordinária, Polly, e que ela era pregadora, evangelista, e ela mesmo o ensinou a ler e escrever, e utilizou a Bíblia. Era um homem tão simples que ele não leu outro livro sua vida inteira. Leu a Bíblia, tão somente a Bíblia. Ele a acompanhava e, em certa ocasião, porque ele era
encanador e tinha uma loja de produtos hidráulicos. Ele foi comprar material para a sua loja e soube de uma reunião numa igreja, uma reunião como uma reunião que nós estamos vivendo hoje aqui, uma reunião de oração, uma reunião que ministrava a cura divina. Ele então visitou e foi tomado de um grande impacto no seu ser por tudo que ele viu. Voltando, conversa com sua esposa, diz: que coisa extraordinária, como Deus pode operar na vida de pessoas e curar a pessoas. Então, eles recebem a visita de um evangelista, de um pastor, e o pastor, se inteirando que ele, Smith Wigglesworth, tinha um problema desde sua infância, um problema de saúde que muito o incomodava. Ele sofria de hemorroidas desde pequeno. O ministro de Deus chegou para ele, então disse: eu gostaria de orar para você ser curado. E impondo as mãos sobre ele, orou, e imediatamente ele foi curado e nunca mais teve um problema sequer. E ele então foi tomado de um desejo de buscar do Senhor poder e autoridade para também poder curar, poder abençoar a outras vidas. Foi então que ele teve uma experiência com Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado no Espírito Santo. Era o início de todo o movimento que estava acontecendo na Rua Azusa, era um movimento pentecostal, recém estava surgindo, e ele falou em línguas. Sua esposa, de uma formação mais histórica, mais tradicional, era evangelista e pregava, e ele a acompanhava em todas as suas missões. E ela insistia que ele pregasse, mas ele era um desastre como pregador. Ele era um verdadeiro desastre. Ele não conseguia falar e entediava a todos, e era um desastre. E ele, então, ele próprio diz: eu sou um fracasso pregando. Eu consigo orar bastante, mas eu sou um fracasso pregando. Quando ele foi batizado com o Espírito Santo, sua esposa o desafiou a que ele pregasse. E ele disse: eu vou pregar. E estranhamente, naquele dia, o homem falou com tamanha clareza, com tamanha eloquência, e causou tamanho impacto em todos que o ouviam, que ela, ouvindo ele pregar, ela dizia: esse não é o meu Smith. Esse não é o meu marido. O que aconteceu com o meu marido? O que houve com ele? Ele agora era um homem cheio do Espírito Santo. É quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, tudo em você se transforma. É impossível nosso Deus ilimitado invadir o nosso ser tão limitado que não provoque no nosso ser limitado uma expansão. Quando Deus te enche com o Espírito Santo, Ele provoca na sua vida, no seu ser, no seu caráter, em todo o seu viver, Ele provoca uma expansão impossível de ser detida. O batismo com o Espírito Santo nos faz isto. E nós devemos buscar o revestimento de poder do alto. Não foi sem motivo que Jesus disse aos seus discípulos: ide,
pregai o evangelho, mas acrescentou: mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos voltar a buscar intensamente o derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. E então veremos maravilhas e faremos maravilhas. Deus usa um homem, respeitando a personalidade deste homem. Deus usou um pescador, e para um pescador, ele com uma linguagem de pescador, disse a Pedro: segue-me e eu te farei ser pescador de homens. Deus usa um pescador como? Como um pescador. Deus te usa como você é, mas a diferença é que Ele te faz ser especial. Wigglesworth pôde entender isto em sua vida. E ele foi usado extraordinariamente. Eu até digo, o que aconteceria se nós tivéssemos um tremendo dom de curar, unido a um tremendo dom de fé? Você teria um Smith Wigglesworth. É isso que você teria. Uma explosão de poder. Vale a pena, deixe-me recomendar isso a você, vale a pena ler biografias de homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença, porque o testemunho deles nos edifica, e não só nos edifica, mas nos incentiva. E eu creio no poder de Deus. Wigglesworth começou a ser usado de uma maneira nunca antes vista. Mas eu volto a dizer, ele era um homem rude. Ele era um homem de formação muito simples, que até idade adulta era analfabeto. E como eu disse, ele foi alfabetizado na Bíblia pela sua esposa. Wigglesworth era um homem rude. E por vezes as ministrações dele eram chocantes devido à sua simplicidade, devido também a esta situação rude de agir. Ele não era dos homens mais pacientes do mundo, não com as pessoas, mas com o diabo. E com o diabo não há de se ter paciência mesmo. De modo que ele mesmo dizia, olha, eu não maltrato as pessoas, eu maltrato o diabo. Mas se as pessoas ficarem no meio, o problema é delas. Se ficarem entre mim e o diabo, vai sobrar para alguém. Porque nem o diabo terá calma, nem ele terá calma. Era adversário dele. Para você ter uma ideia, deixe-me somente dar dois exemplos a você sobre esse homem singular, e dizendo que Deus te usa, e você não precisa ser uma pessoa tão diferente, ou tão nobre, tão culta, Não, você pode ser quem você é. A diferença não é quem somos, a diferença é quem Deus é. E Deus em nós, Cristo em nós, é que é a esperança da glória. Levaram, certa vez, numa das campanhas de Wigglesworth, levaram um homem moribundo, literalmente moribundo. Estava tão enfermo o homem, que um médico o acompanhou o tempo inteiro para poder cuidar dele, porque ele em qualquer momento poderia morrer. E chegando perto, Wigglesworth olha e pergunta, o que ele tem? E o médico então lhe diz, câncer.
câncer em seu estômago. Ele está morrendo. Wigglesworth olhou, não sei o que viu e que demônio enxergou, mas a narrativa é que ele fechou a mão e deu um soco com toda a força no estômago daquele homem. Você consegue imaginar uma coisa? Isso é uma loucura. Isto é uma loucura. Eu não consigo me imaginar eu fazendo algo assim. Eu não consigo imaginar isso. O Wigglesworth não era um homem pequeno, não era um homem grande, era um homem forte, e lhe deu um soco a tal ponto que o homem, obviamente, o que lhe aconteceu? Desmaiou. O médico ficou tão espantado, e todos que estavam ali, igualmente espantados, que o médico disse: o senhor o matou. Wigglesworth, com toda a calma, ele disse: eu não o matei, eu o curei. 10 minutos depois, o homem estava andando na igreja com aquela camisola de hospital atrás de Wigglesworth, dizendo: eu não sinto mais nada. E o homem foi totalmente curado. Meu Deus, se tiverdes fé, eu não estou dizendo para você socar ninguém por aí, pelo amor de Deus. Como eu disse, ele não era um homem dos mais pacientes, ele era um homem do povo, um homem bem simples e, volto a dizer, bem rude, mas um homem de Deus. Um homem de Deus. Uma mulher incapacitada de caminhar entra num ambiente elevado, esse ambiente, e ele olha para ela e dá uma ordem: corra! A mulher então olha ao redor e, como quem pergunta, como? Ele então a levanta, a empurra e sai correndo atrás dela, dizendo: corra, corra, corra! E a mulher corre. Ela não podia andar. Ela nem percebeu que estava curada. Ela estava com medo do louco que estava gritando com ela: corra, corra! E ela só percebeu que estava correndo quando ela já estava na rua. E ela voltou. Talvez um dos testemunhos que mais tenha me impressionado deste homem de Deus extraordinário, e eu estou contando esses testemunhos para poder fortalecer a sua fé, dizendo: Deus usa, e não é à toa que a Bíblia diz, Deus usa as coisas loucas do mundo, Deus usa as que nada são, para reduzir a nada as que são. Foi quando sua esposa, em 6 anos de ministério, sua esposa, de repente, morre. Ele se coloca ao lado dela, não aceitando aquela situação, repreende no nome de Jesus, manda voltar à vida e a mulher ressuscita. E quando ela ressuscita, ela diz a ele: por que você fez isso comigo? E eles conversam e têm um momento de ternura, de carinho, de despedida. E ela disse: eu quero ir para a glória. Deixa-me ir. E ele, entendendo que era a vontade de Deus, que Deus somente permitiu aquilo para que eles pudessem se despedir, Wigglesworth disse: vai. E com a família toda reunida, ali, então, terminou a vida dessa mulher que transformou a vida desse homem. Que o levou, daquele ponto em diante, a se tornar um dos ministérios mais extraordinários de cura divina e de milagres, ao ponto de ser conhecido como
o apóstolo da fé. Wigglesworth tinha episódios tão extraordinários por um motivo. Ele tinha uma fé que nunca duvidava. Nós não podemos permitir a nossa fé a dúvida. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. Peça com fé, porém em nada duvidando. Em nada duvidando. Conta-se que, estando na Austrália a ministrar, sendo recebido por um casal muito querido, ao ir embora, ele deixa um presente para o dono da casa e diz: aqui você tem esse dinheiro, eu quero que você vá à melhor sapataria e compre um par de sapatos, número tal, de cromo alemão, os sapatos mais caros que houver. Então o homem diz, mas ele diz, não, você não pode discutir comigo, você vai fazer exatamente o que eu estou te falando. Essa é o que eu quero dar a você em gratidão por todo o carinho que vocês dispensaram a mim. O homem então foi à sapataria, foi comprar o sapato de cromo alemão. O detalhe era que o homem não tinha pés. Ele tinha perdido seus pés. Seus pés tinham sido amputados. Ele não tinha pés. Então ele foi à sapataria, obedecendo toda a palavra que o evangelista lhe dera, pediu, e quem lhe vendia veio imediatamente trazendo o sapato e para colocar em seu pé, e quando ele olha, diz, oh, perdoe-me, era para prótese, eu não sabia. Ele disse, eu vim comprar. E sem o homem perceber, mas percebendo o vendedor, surgem 2 pés diante dele. Poder criador. Por quê? Porque em nada duvidava, não somente cria. Claro, havia uma palavra de Deus, eu não tenho dúvida, havia uma autoridade do Senhor, não tenho dúvida nenhuma. Nós não vamos sair aí dizendo isso e dizendo aquilo, proclamando isso, proclamando aquilo, por uma loucura humana. Não. Primeiro recebemos poder. Primeiro recebemos de Deus. E como disse Paulo, o que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. E meus irmãos, essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite de sinais, prodígios, maravilhas. Essa é uma noite para Deus atender as nossas orações. Essa é uma noite para Deus se mostrar quem Ele é. Ele e só Ele é Deus. Então, nós necessitamos voltar a essa busca. Nós não precisamos e não devemos nos aquietar, nos acomodar, mas buscar homens e mulheres de Deus que tiveram a ousadia de crer e a audácia diante de todo o mundo de não duvidar. De não duvidar. Quando Moisés, e com isso eu termino, lançou sua vara diante de Faraó e ela se transformou numa serpente, quando vieram os magos do Egito com as suas ciências ocultas e fizeram o mesmo, Moisés poderia ter se recolhido, Moisés poderia ter se intimidado, Moisés poderia ter duvidado, mas ele permaneceu firme. Firme na fé.
E o que aconteceu? A vara de Moisés engoliu as serpentes. Interessante que a Bíblia não diz a serpente, diz a vara engoliu. E se já é um milagre uma vara se tornar uma serpente, ainda é um milagre maior uma vara engolir. E não engolir uma, mas várias serpentes. De modo que permaneçamos, como a Bíblia diz, firmes na fé, em nada duvidando, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos entregar esta palavra, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor manifeste o seu poder, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe aqui, que o diabo seja repreendido, seja expulso, que as enfermidades sejam removidas, que as doenças sejam retiradas. Nós te pedimos, ó Pai, que os milagres aconteçam e que o teu nome seja glorificado e que o Senhor atenda aos pedidos de oração que através do chat são enviados, Senhor, agora a todos nós. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos pelo teu poder. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estarei